Nós somos a Igreja Batista da Mulher de Miranda, estamos localizados na Avenida dos Italianos, 975. Eu quero te fazer um convite, meu amigo que está acompanhando essa live, para te convidar a estar aqui conosco. Domingo, 8 horas, quando nós estamos aqui na nossa EBD, 9h30, no nosso culto pela manhã, e 7 horas, nós estamos também no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quarta-feira, às 7h30, nós temos seminários Passos de Fé. Eu te faço um convite para estar aqui conosco, cultuando e conhecendo mais sobre o nosso Deus. Boa noite, igreja. Vamos começar o nosso culto. Os irmãos estão entrando. Enquanto os irmãos entram, outros estão se posicionando. Vamos colocar em pé. Vamos orar. Pedir que Deus ele esteja abençoando grandemente a nossa noite. Amém? Se você ainda não falou com o irmão que está do seu lado, fale com ele, fale boa noite, porque nós estaremos agora adorando ao nosso Deus. Oremos. Senhor, obrigada, Deus, por mais um dia de vida. Te peço, Deus, que tudo que aqui for feito, tudo que for falado, tudo que for louvado, seja para engrandecer o teu santo nome. O Salmo 150, versículo 6 diz: tudo que tem fôlego, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, Senhor, o Senhor está nos dando fôlego de vida no dia de hoje. O Senhor tem nos dado mais um dia, Pai, para agradecermos e engrandecermos o teu santo nome. Deus, eu venho te pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Eu venho te pedir perdão pelas minhas falhas, Deus. Coisas que falo, coisas que penso, Senhor, que me afastam de ti. E eu creio, Deus, que toda a tua igreja se move nesse mesmo sentimento, Pai. Que possamos, Deus, deixar para trás, Senhor, tudo aquilo que tem, Senhor, tirado o nosso foco, o nosso alvo, que é Jesus. Que nós possamos prosseguir para esse alvo, sem olhar para trás, olhando sempre para ti, olhando sempre para o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressuscitou. Eu peço, Deus, que em nome de Jesus, tudo, Senhor, que não é da tua vontade, possa cair por terra, Pai, em nome de Jesus. Toda ação maligna, Senhor, possa cair por terra, mas que haja aqui libertação, haja aqui fluir do teu Santo Espírito, que os louvores, Senhor, entoados, que a palavra ministrada venha, Senhor, de encontro ao nosso coração, e que em nosso coração possa ser uma terra boa, Pai, onde essa palavra irá gerar frutos, Senhor, e frutos que dão vida. Essa é a oração que eu te faço, Deus. Toma, Senhor, a tua igreja, toma essa noite nas tuas mãos, Senhor, e que possamos, Deus, em nome de Jesus, louvar a ti. Tira todo o sentimento humano, tira todo o sentimento contrário, Senhor, e que haja aqui totalmente a tua soberania, que haja aqui totalmente, Senhor, o governo de Jesus. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor com um hino. Nós vamos agora cantar um hino que diz: nome bom, doce fé, a esperança do porvir. E é por isso que nós estamos aqui. Amém? Jesus,
todo nome. Amém? Agora vamos declarar, né? Ó quão bom e agradável é ter amigos e irmãos, comunhão e pão.
agora está com o pastor Márcio. Boa noite, igreja. Estaremos fazendo agora a leitura bíblica que se encontra em Isaías 40, do 28 ao 31. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Congregação? Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Todos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora eu vou passar a ceia dela para os missionários. Amém. Irmãos, vocês podem se sentar. Todos sabem que teremos no dia 18. Que teremos no dia 18, sábado agora? Primeira-feira missionária. Muito bem, vamos declarar mais uma vez. O que teremos nesse sábado agora? Primeira-feira missionária. A primeira-feira missionária da família. Da família, muito bem. Dia 18 de abril, sábado agora, às 3 horas até às 5 horas, nós teremos a nossa feira. E como ocorrerá essa feira? Cada um trará um prato de salgado ou de doce e estará vendendo aqui na igreja para que nós possamos a palavra que fugiu. Arrecadar dinheiro, né? Arrecadar uma oferta, melhor dizendo, para a Junta de Missões Mundiais. Irmãos, foi comunicado hoje de manhã pela tesouraria que já temos R$1.800. O nosso alvo, amém, né? Glorificado seja o nome do Senhor. O nosso alvo é de 2.000. Então, para que nós possamos bater esse alvo, faltam R$200. Mas eu creio que em nome de Jesus, na feira missionária, arrecadaremos ainda mais. Estaremos ultrapassando esse valor. E outra coisa, irmão, se você ainda não deu a sua oferta do sapato missionário, você ainda tem tempo, porque semana que vem estaremos encerrando a nossa campanha de missões mundiais, tá bom, irmãos? Então a gente ainda tem uma semana para arrecadar nos fundos. Eu creio que ultrapassaremos o nosso alvo, né? Isso daí é algo que a gente, pela fé e também pela matemática, a gente sabe que a gente vai ultrapassar, não é mesmo, irmãos? Então, continue orando por missões, né? Eu creio que nesses momentos que nós estivemos juntos, durante esses meses, falando sobre missões mundiais, Deus ele foi falando a cada coração sobre a importância de evangelizar, sobre a importância de discipular, sobre a importância de estarmos investindo tanto financeiramente quanto espiritualmente em missões. Nós somos uma igreja missionária, irmãos, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que Deus tem nos abençoado. Embora sejamos poucos, nós conseguimos o quê? Alcançar o nosso alvo, não é mesmo? Então Deus está nesse lugar, Deus está nos abençoando. Então temos mais 2 campanhas de missões, Missões Rio e Missões Nacionais. Então queria até chamar o irmão Henrique aqui também, irmão Henrique juntamente comigo, né? Nós 2 juntos estamos aqui nessa mobilização da campanha de missões. E eu pedi que o irmão Henrique ore, mas antes que o irmão Henrique ele possa estar orando, vamos falar do nosso tema, vamos falar da nossa divisa. O tema é: porque o Filho do Homem vive e voltará, vamos completar a missão. A divisa diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz sim, vem em breve, amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Vamos todos juntos? Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Divisa: aquele que dá testemunho destas coisas diz sim, vem em breve, amém. Vem, Senhor
graça e paz e boa noite. Na leitura bíblica que foi feita, quando toda a congregação leu, está escrito assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Podemos dizer que os que têm esperado, os que têm confiado no Senhor, esses vão avançar, esses vão seguir. Podemos também dizer que não há barreiras, não há dificuldade, quando nos tornamos uma igreja que se move com a finalidade de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então acreditamos que nós estamos reunidos nessa noite com uma única e exclusiva finalidade: engrandecer o nome do Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que verteu o seu sangue, aquele que nos reconciliou com o Pai, aquele que nos dá condições de sermos chamados filhos de Deus, por adoção, pela morte vicária, pelo sangue derramado, pelo grande amor de Deus, como expressa João 3,16. Então confiamos no Senhor. O Senhor tem sido o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor tem sido o nosso baluarte. O Senhor tem sido a nossa cidade forte. O Senhor é o que abre o mar vermelho. Por isso que os que esperam no Senhor, eles renovarão. Os que confiam, eu não sei qual é a tua causa. Eu não sei o que trouxe você aqui nessa noite. Eu não sei como é que está o decorrer da sua semana, do seu início de ano ou de tempo de ano, mas eu quero convidar você a se mover, a estar confiando no Senhor. Queridos, vamos colocar o pé, nós vamos louvar o Senhor com esse belo hino do nosso cantor cristão, 451, que diz, ou expressa sobre essa palavra que é confiança. 451, esse verbo é confiar. 451 do nosso cantor cristão. Vamos louvar o Senhor. A primeira estrofe diz: os que confiam no Senhor, ceifeiros da Seara Santa, seus poucos devem sou, porém é forte o vosso mestre, avante, avante, pois. Vamos louvar? Ceifeiros da Seara Santa, Seus poucos devem sou, porém é forte o vosso mestre, avante,
e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, muito amado, estás atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os seus pés, porque eis que sou a ti enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o seu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas orações ou das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia se me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. O segundo texto que eu quero ler com você é o texto de Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo de número 6, Efésios capítulo de número 6, e eu quero ler com vocês alguns versículos. Paulo fala no versículo 10 a respeito de uma armadura. Efésios 6:10 diz assim: quanto mais sede fortalecidos em Jesus, porque Jesus está fortalecido no poder do Pai, de Deus, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados, poderes, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes ou nas regiões celestiais. Seu Deus Pai, por nome do teu Filho Jesus, nós queremos, Senhor, nessa hora, pedir ao Senhor que a palavra que será ministrada seja uma palavra de edificação, de encorajamento, aonde venhamos aprender sobre algo que a tua palavra ensina quando se fala de batalha, de luta, de investidas que muitas vezes são espirituais. Isso nós queremos orar, crendo de que o Espírito Santo será o grande iluminador, pois choramos
compromisso de uma vida poderosa de oração. Porém, existem duas vertentes nisso. A primeira é que se nós orarmos, a mão de Deus se move, porque Deus se agrada. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que no seu devido tempo Ele vos o quê? Exalte. Mas qual seria a segunda vertente? Nós começamos a travar, ou nós iniciamos uma guerra contra o adversário de nossas almas. O que eu quero que você entenda é que a igreja que se move, ela se move porque ela é um órgão vivo, porque o Senhor da igreja vive está. A igreja que se move é a igreja que vai descobrir os segredos divinos, porque ela ora, e isso agrada ao Senhor. Mas a igreja que se move, a igreja que ora, a igreja que tem revelações divinas, é uma igreja que começa a incomodar o império das trevas. Então eu falo para você uma coisa: o maior interessado para que você ore é o Senhor Deus, mas o maior que quer levar você ao desinteresse da oração é quem? É o diabo. Então nessa noite, pensando numa igreja que se move, Deus quer nos levar a uma perspectiva pautada na visão que Deus deu a Daniel e na colocação do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo alerta a igreja de Éfeso a entender que se trava uma guerra, uma batalha, porque o diabo, o adversário de nossas almas, ele não quer que sejamos uma igreja que se move, ele não quer que sejamos uma igreja que o quê? Que ore diante de Deus. Então vamos ver, em primeiro lugar, por que é importante o viés da oração. Olha só o que o texto de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 12, vai dizer. Então me disse, Daniel, não temas, porque desde o princípio em que o quê? Aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu
E batalhas que são batalhas que muitas vezes, lembra o que nós falamos? Deus é interessado que nós estejamos orando, nos movendo, porque somos uma igreja viva e louvamos ou exaltamos um Deus vivo. Mas o diabo não. Quando Daniel, ele aplica o coração a compreender e a humilhar-se diante do Senhor para entender a vontade divina, o texto diz que as suas orações foram o quê? Ouvidas. Foram ouvidas. Mas então, por que logo não foram atendidas? Esse anjo, quando vem diante de Daniel, é muito notório que ele é uma classe de anjo que se chama mensageiro. Um exemplo que nós temos de um anjo mensageiro é Gabriel. Por que é Gabriel? Porque ele foi levar a Maria a mensagem do nascimento de quem? De Cristo. Dentro do estudo de angelologia, doutrina dos anjos, cada anjo tem uma função. Quando você olha lá os serafins que estão diante de Deus, que velam pela santidade divina, eles não cansam de contemplar a santidade e expressar de muitas e muitas vezes sem parar que o Senhor é santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Então, serafins, diz o estudo, que eles velam pela santidade divina. Quando você estuda sobre uma segunda classe de anjos, chamado querubins. Quem são os querubins? Qual é a finalidade deles? Eles são representantes da glória divina. Pastor, por que é isso? Simples. Vocês lembram quando Daniel, ou melhor, Ezequiel, ele está à margem do rio Quebar, na Babilônia? Ele tem uma visão de 4 seres que estão abandonando o templo. Mas, na verdade, ele tem uma visão de 4 querubins que estão levando ou estão conduzindo a glória de Yahvé. Então, os querubins, eles velam pela santidade, pela glória do Senhor. Os serafins velam pela santidade. A gente tem um exemplo de 4 querubins e um caído. 4 que você vai ver no relato de Ezequiel, a margem do rio Quebar, um semelhante à águia, outro semelhante a um touro, ou um bezerro, ou um novilho, outro semelhante a uma ovelha, e outro novilho, a ovelha, e outro semelhante ao homem. Eu falei da águia, não falei? Semelhante à águia, são 4 águias, um semelhante ao homem, um semelhante a uma ovelha, outro um bezerro, um boi. Um porque expressa sentimento, o homem, o outro pela visão, a águia, o novilho pela submissão e o boi pela força. E qual seria o quinto querubim? O quinto querubim é o que está caído, que diz que se rebelou contra quem? Ele era querubim o quê? Ungido. Ele era cercado das pedras. O que temos ali é uma manifestação da glória de Deus. A glória do Senhor fazia parte da vida desse homem, desse ser, perdão, ao ponto que ele diz: serei maior, ou subirei mais alto do que o El Elyon, do que o Deus Altíssimo. Contudo, ele foi o quê? Banido à profundeza do Sheol, do Hades, do Geena, do Tártaro, na língua portuguesa, inferno, lugar dos mortos. E aí, o que nós temos aqui? Um mensageiro, uma classe de anjos, que quando Daniel começa a querer movimentar-se, Deus está dizendo: eu tenho visto a movimentação. E o que eu estou falando? Vai e leva uma resposta a Daniel. Então, esse anjo mensageiro, eu não posso classificar ou dizer que seja Gabriel, ele chega diante do Senhor.
que cada igreja tem o seu anjo, eu creio que aqui existe um anjo do Senhor. Por isso que eu preciso ter uma responsabilidade no que eu vou pregar. Porque o anjo do Senhor eu não estou vendo. Ninguém está vendo. Até porque eu aprendi uma coisa. Ninguém tem interesse de ver anjo. Sabe por quê? Porque se eu estou vendo anjo, significa que eu vou ver anjos celestiais. Mas eu também posso ver anjos o quê? Caídos. Deus não tem mais necessidade de ficar mostrando anjo a alguém. Antigamente o Espírito Santo era só derramado sobre o profeta, sobre reis, sobre sacerdotes. Mas hoje o Espírito Santo foi derramado sobre todo aquele que o quê? Que crê. Então se Deus quiser falar, ele pode usar quem? Você. E aí o que acontece? Uma igreja que ela não quer se mover, é a igreja que ela vai ter o demônio velho. E um belo dia o demônio velho que estava naquela igreja que não queria se mover, que não queria orar, que não queria entender a vontade divina, ele vê uma movimentação. Mas ele vê uma movimentação de alguns outros anjos malignos, extremamente afoitos, direcionando para um determinado lugar. O anjo velho está no seu lugar cômodo e vai e pergunta aos anjos que estão se movendo: o que está acontecendo? E aqueles espíritos malignos viram para o espírito velho e diz assim: existe uma igreja que está orando. E a oração dessa igreja está trazendo a luz divina. E a luz divina sobre essa igreja está levando essa igreja a compreender e a se mover. Por isso nós estamos indo lá para impedir que essa luz se alastre. Vamos com a gente? De maneira nenhuma. Eu prefiro ficar numa igreja que não se move. Então, quando Daniel ele começou a orar, a Bíblia diz que Deus falou: anjo mensageiro, vai e leva a resposta a Daniel, para que ele possa compreender, para que ele possa entender a vontade divina. Mas os príncipes, principados da Pérsia, o que fizeram? Impedir. E aí você vai ver uma coisa extremamente importante. E às vezes a gente fica vendo algumas pessoas falando que invocam o nome de Miguel, e Miguel ele vem. Isso é mentira, isso é engano, isso é falsa doutrina. Por quê? Porque Miguel é guardião de Israel. Guardião de Israel. Quando os anjos estavam disputando o corpo de Miguel, de Moisés, quem foi enviado? Miguel. Vocês viram o que Miguel disse para Satã? Que o Senhor o quê? Vos repreenda. Que o Senhor vos repreenda. E tomaram o corpo de Moisés, e até hoje ninguém se sabe aonde está o corpo de Moisés. A Bíblia está dizendo que a igreja, quando ela começa a se mover, é um processo onde Deus está a contemplar, e pode ser que Deus já deu uma ordem para que a manifestação dele se estabeleça no meio da sua igreja.
Bíblia diz algo extremamente importante. Olha o que diz Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. O anjo mensageiro está dizendo isso a Daniel. Por 21 dias. Os 21 dias de oração de Daniel, o texto da palavra está dizendo que no primeiro dia Deus o quê? Ouviu e fez o quê? Vai e leva a resposta. Mas quem impediu? O príncipe da Pérsia. Daniel, como diz, ele colocou o coração, aplicou o coração a compreender, ele se humilhou diante do Senhor. Consequência, as orações de Daniel foram o quê? Atendidas. E aí o mensageiro está dizendo assim, mas eu tive que resistir 21 dias. E sabe qual é o interessante disso? Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis do quê? Da Pérsia. Você prestou atenção em uma coisa extremamente, vamos sair do contexto cultural e vamos entrar num contexto de espiritualidade, não de mística. O mensageiro chega para Daniel e ele faz assim: Daniel, no primeiro momento da tua oração, Deus me deu ordem para vir te trazer uma resposta. Ele viu o teu movimento de oração. Ele viu a tua dedicação. Ele viu como tu aplicou o coração a se humilhar e compreender a vontade dele. E aí o que aconteceu? O príncipe da Pérsia, um principado da Pérsia, um poder da Pérsia, ele impediu que eu viesse e trouxesse a tua o quê? Resposta: lutei, tentei por 21 dias, mas não o quê? Consegui. Mas Deus mandou um outro príncipe, mandou Miguel. E Miguel pelejou, porque em luta contra príncipe ou luta contra principado, só quem é detentor de poder que também pode o quê? Lutar. Então você entende uma coisa: quando esse querubim ungido, ele se rebela, ele é banido, vai diante dele serafins, vai diante dele poderes, que são principados, junto no seu ato de quê? De rebelar-se contra Deus. Por isso que você, quando fala de guerra espiritual, você vai ter a compreensão de que existem principados que governam. E esses principados que governam só podem ser destronados pelo poder de Deus sob a ordem de um novo principado. E você sabe quem é o novo principado divino, detentor de todo o poder? É a igreja que foi comprada pelo sangue de quem? De Jesus. A igreja tem poder para destronar principados. O que nós temos aqui é que aprendemos com Daniel que um homem que se move, ele vai ser um instrumento divino. Oração atendida. E Deus vai dar ordem ao guardião de Israel, que é Miguel. Mas quando crentes, quando a igreja se move, agindo poderosamente, Deus dá ordem ao seu filho. Porque ele não é um principado. Ele é detentor de todo o poder. Então a igreja, ela tem autoridade. Por isso que, se queremos ver a obra de Deus avançando, nós precisamos ser uma igreja de poder. A igreja precisa exalar o poder. É como mais ou menos assim: você compra um bom perfume. E quando você coloca esse perfume, as pessoas sentem exalar em você um bom o quê? Bom cheiro. Assim a igreja que se move. Por isso que o apóstolo Paulo
diabo não quer que o seu ouvido seja desobstruído. Por isso que muitas vezes ele vai colocar barreiras. Por isso que muitas vezes ele vai te dar falta de compreensão. Por isso que muitas vezes ele vai te dar sono. Por isso que muitas vezes você está sendo dado dentro de uma igreja, no banco, mas a tua cabeça não está na igreja. A tua cabeça está lá fora. E eu quero te dizer uma coisa, isso não é Deus. Porque eu não é interessado que a sua mente esteja aqui para ouvir, como diz, ouça o que o Espírito diz o quê? A igreja é o Senhor da igreja. Por isso que você não está conseguindo prosperar. Por isso que você não consegue se livrar de cativeiro espiritual. Mas Deus deu ordem a Miguel. E quando Miguel chegou, o texto diz o seguinte: Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive o quê? Vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Você entendeu? Quando a igreja ela se move na oração, ela sabe que uma batalha vai ser travada. E como diz o bom pentecostal, batalha travada é, e ela é travada nessa terra. E quando há uma batalha a ser travada, a primeira coisa que eu preciso entender, por que é importante a oração? Você percebeu que Daniel orou, mas não foi pelo mérito de Daniel, que a oração, somente pelo mérito de Daniel, que a oração foi ouvida. A oração foi atendida, mas houve uma peleja, houve uma guerra. E aí então nós começamos a entender que nesse tempo, como igreja, a igreja que se move é a igreja que ora. Ela ora a um Deus que é vivo, porque ela sabe que esse Deus que é vivo vai anunciar coisas grandes, maravilhosas que desconhecemos. Mas a igreja que está pronta a receber a revelação, o crente que está pronto a mudar a sua vida, ele precisa contar com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. A Bíblia está dizendo que o anjo mensageiro, que foi levar a resposta a Daniel, ele sozinho não conseguiu, mas ele teve que ter ajuda sob a ordem divina do guardião, de um príncipe, de um poder, de uma potestade, que era quem? Miguel. A igreja que se move, ela vai orar no nome de Jesus, mas a Bíblia nos ensina que tudo pedimos o nome dele, mas é pela instrumentalidade do seu nome e o poder do Espírito Santo é que Deus se manifesta para nós, para mostrar verdadeiramente a sua vontade. Então eu quero te dizer o seguinte: uma igreja que se move para a hora, mas uma igreja que se move, ela é extremamente acessível à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer fazer na minha vida? O que o Espírito Santo quer fazer na tua vida? O que o Espírito Santo quer fazer na nossa igreja? Então queremos ser uma igreja que se move. Entendemos que precisamos orar, mas para compreender a vontade do Deus vivo na pessoa do seu Filho, nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo. Só o Espírito Santo vai fazer eu e você compreender o que está sendo designado. Jesus disse em certa ocasião, ele fala uma metáfora que para mim é muito importante e extremamente oportuna quando falamos de batalha espiritual. Ele diz que no espírito imundo, quando ele sai de uma pessoa, ele vai buscar lugares secos, áridos. Ele está falando sobre Israel, que abandonou o Senhor, adorou Baal, e você vai ver que Israel voltava, mas daqui a pouco novamente abandonado. E aí Jesus Cristo diz o seguinte: o espírito imundo, quando
um espírito imundo sai e ele vê que a sua casa ficou arrumada, ele volta, porque ele sabe que a casa está o quê? Vazia. E você prestou bem atenção? Você destronar um principado, um espírito maligno, vou botar assim entre aspas, é mais simples do que tentar agora banir 8, 1 mais 7. Então o que o diabo faz? Ele estabelece um propósito dentro da vida do crente, ele estabelece um propósito dentro da vida de uma igreja para dificultar o quê? A retirada dele. Por isso que de repente você está vivendo um laço de amargura. Por isso que de repente você está vivendo um cativeiro espiritual. E quando nós falamos de cativeiro, eu uso de uma forma ilustrativa o que é o senhor Emerico ensina, presidente do SECRAI, Serviço de Aconselhamento Cristão. Um pastor presbiteriano avivado, que ele fala sobre aquela mulher que é 18 anos, tinha cifose, a vida estava encurvada. Vocês perceberam? O senhor Emerico fala assim: vamos trazer a ideia de igreja. Aquela mulher de 18 anos vai à igreja. Quando o pastor da igreja olha para aquela mulher e faz a seguinte pergunta: como é que você está? Sabe qual é a resposta daquela mulher, daquele pastor? Está tudo bem. Meu irmão, pode ser que 18 anos você veio aqui e eu não tenho a visão de entender que a sua vida está cativa. E eu olho para você e pergunto: como é que está? Tu está com cifose encurvado? Tu está cativo? Tu está tendo sonhos que são sonhos que atormentam a tua vida e você está dizendo: está tudo bem. Pode ser que de repente você está vivendo projetos, propósitos que parece que não avançam. E eu estou perguntando para você: como é que está? E você está dizendo: está tudo o quê? Mas no dia que Jesus resolveu visitar aquela sinagoga, ele olhou para aquela mulher, era um dia de sábado, ele disse assim: mulher, apruma-te, porque nada está o quê? Está bem. O primeiro contato de Jesus com aquela mulher, Jesus olhou e falou: eu vejo um espírito maligno sobre a vida dela. Mulher, apruma-te. Os representantes da sinagoga, os mestres, quiseram repreender Jesus, servindo a palavra de Jesus. Ele falou: por que deveria eu deixar essa filha de Abraão cativa, visto que ela está cativa há quantos anos? 18 anos. 18 anos ela vem à igreja. E você, como pastor, está perguntando: como é que está? E ela está dizendo: está tudo bem. Está tudo bem. Irmãos, há uma guerra. Há uma batalha. Eu quero que você entenda uma coisa em nome de Jesus. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão vem senão o quê? Roubar, matar e destruir. Eu quero que você entenda que nesse filme que nós estamos vivendo, Deus quer que nós sejamos protagonistas para alcançarmos mansões celestiais. Mas nesse filme que nós estamos vivendo, o diabo quer nos tornar protagonistas do seu filme. E no seu filme, o final é que o mal sempre o quê? Triunfa. Eu não quero ser protagonista do filme do adversário de minha alma. Eu quero ser protagonista do filme que o script já está todo desenhado. Ele vai voltar, nós vamos ouvir vídeo bendito do Pai, por uma terra que está preparada desde a fundação do mundo. Vocês vão ver lá comigo, lá não tem necessidade da luz do sol, lá não há lembrança das coisas passadas, lá não se tem sofrimento. É nesse momento, é nesse ambiente que eu quero estar. Então, queridos, Daniel orou, ele se moveu, e quando ele se move, Daniel deixa transparecer para cada um de nós o que é uma guerra, o que é uma batalha. O apóstolo Paulo nos orienta a estarmos revestidos da armadura celestial, porque a nossa
Eu acredito que o Senhor nessa noite, Ele tem uma nova história para você. O Senhor nessa noite tem um novo desígnio para você. Eu não sei se você tem sido alvo das investidas do diabo, mas eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor Deus, no nome do seu Filho Jesus, quer que você seja um cristão, quer que a igreja seja uma igreja que se move. Essa semana eu estava vendo um vídeo e eu fiquei
Você não entende por que muitas vezes você não consegue sentir a presença do Espírito Santo? Você entende muitas vezes por que você está tendo dificuldade de um manancial? Só pode jorrar o quê? Um tipo de água. Ou é doce, ou é o quê? Amarga, salgada. Só se pode adorar a Deus ou ao mundo. Só se pode ter uma vida com o Espírito Santo ou uma vida sem o Espírito Santo. Deus está dizendo nessa noite, seja a igreja que se move, 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 porque você precisa deixar algumas coisas. Assim como aquele menino que Deus estava visitando uma maldição. Existem pessoas que Deus também precisa visitar nessa noite. Deus precisa visitar. Eu estava indo pregar no culto. Quando cheguei, a pastora daquela igreja vira para mim e fala assim: eu quero te contar uma coisa. E eu falei assim: pode contar. Eu não era nem pastor ainda na época. Chegamos dentro da porta de uma visita, eu e uma irmã. Você vai conhecer o Tininho. E tinha no telefone na casa daquela pessoa. Quando eu cheguei, irmão Márcio, o menino, ele estava no canto do quarto, e aquilo apavorou a mãe, porque ele estava colado num cobertor, em pé, com a luz escura. Quando a gente entrou no quarto, a mãe acendeu a luz, até eu me assustei. Na mesma hora Deus falou comigo, repreendo esse espírito na vida desse menino. E repreendeu, o menino ficou lúcido, voltou ao normal, estava meses sem tomar um banho. E quando saíram da casa, existe uma rua ali do outro lado de Rocha Miranda chamada Rua Tacaratu, não sei como se conhece. A do batalhão Mirinduba, Potijuba, Tacaratu. E aí ela está andando, porque a casa era na Rua Tacaratu, quando de repente ela vislumbra uma imagem. E ela achou estranho porque ela viu uma mulher toda de preto, com um vestido extremamente rodado. Eu digo rodado lá,
falou assim: tenho eu visto o que tu está fazendo? Seu filho é de não sei o que. Na mesma hora eu te repreendo em nome de Jesus, já partiu para cima. Ela saiu xingando, irmão, diante de Deus. Eu dei 3 passos à frente, quando eu olhei, eu não vi mais o que ver. O mundo espiritual é real. E o diabo sabe que nós estamos o quê? Deus está dizendo o seguinte: hoje é dia de paz. Hoje é dia de paz. Hoje é dia. Você quer viver uma vida santa? Você quer se mover em oração como Daniel? Então Deus está convidando você a largar tudo aquilo que não ofende quem? Tira tudo da tua vida. Certa ocasião, um homem se depara diante do Senhor Jesus. Era um homem cego. Você lembra o que Jesus falou? O que tu queres que eu te faça? O que é que aquele homem falou? Que eu volte a enxergar. Assim se faça. Eu acredito, irmãos, que nessa noite, da igreja em movimento, da igreja que ora, da igreja que aplica o coração, da igreja que compreende o mistério de Deus, da igreja que se humilha, da igreja que tem ajuda do Espírito Santo, Jesus está perguntando para você nessa noite: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? O que tu queres? O que tu queres? O que tu queres? Irmão, chegou um tempo onde nós não podemos estar cativos. Chegou um tempo onde nós precisamos estar cativos. Eu quero que você entenda uma coisa: você não foi chamado, você não foi chamada para ser morada do diabo. Um pastor, certa ocasião, liga para mim e ele fala assim: pastor, eu entendo algumas coisas e eu preciso ter uma palavra do Senhor, porque hoje aconteceu uma coisa na minha vida, na minha casa. Esse pastor tem 2 filhos. Um filho se enveredou com uma vida homoafetiva. E o filho que se enveredou com uma homoafetiva, ele falou que ele estava em casa e ele foi orar. E ele ficou extremamente preocupado, porque quando ele orou, o filho dele caiu. O filho dele caiu. Quando ele me perguntou, eu falei o seguinte para ele: vou ser franco para você, porque às vezes o pai, ele não quer acreditar que um filho ou uma filha estão fazendo algo que é errado. Meu filho chega em casa com uma fome de leão, com um beijo queimado, ele está fumando o quê? Maconha, gente. Ele chega em casa, entra no quarto, não quer falar com ninguém, que olha desse tamanho, ele está chegando no copo. Ele chega em casa com um relógio diferente, com um tênis diferente, com uma moto diferente. Ele está roubando, gente. Mas o pai nunca quer o quê? Chega. Tua filha está se vestindo como homem, está falando esquisito. O que ela está? Inclinando para uma vida o quê? De lesbianismo. O filho dele estava se inclinando para uma vida de quê? Homossexualidade. E eu precisei dizer isso para ele. Pastor, qual o jeito do seu garoto? O diabo está fazendo um circo na vida dele, só está armando. E vou te dizer uma coisa: para ter acontecido isso, ele já deu direito legal a quem? Ao diabo. Perfeito. O que aconteceu com o garoto? Ele enveredou-se com uma vida outra. É assim, irmãos. O negócio não é brincadeira, não. O negócio é sério. E uma sociedade que aplaude mesmo essas práticas de canal, de maldição, elas só estão crescendo no contexto do mundo. Então você que é vó, você que é avô, você que é pai, você que é mãe, cuidado. Se você está tratando algo espiritual com naturalidade, porque algo espiritual não se trata com o quê? Naturalidade. No avião, antes de cair, ele dá sinais. O problema é que muitas vezes o piloto não está o quê? Atento. Por isso que se procura a caixa
17 anos. Ele não quer ir para a igreja, não. Eu falei assim para ele: o que você faz? De manhã eu até dou uma colher de chá para ela, mas à noite eu falo assim: se arrume e vamos para a igreja. Eu falei: não, pé de galinha não mata o quê? Mata muito, gente. Se arrume e vamos para a igreja. Enquanto estiver embaixo do meu pé comendo do meu pão, prova também do meu dedo. Se não quer provar do meu cinturão, viva a sua o quê? A sua vida. Mas qual é o filho, qual é a filha que quer deixar de comer comida quentinha com o pai da mãe? Precisa lavar roupa, precisa pagar água, precisa nada? Então, precisa então viver sob a disciplina religiosa. Vamos colocar em pé. Quero orar por você. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que você está vivendo. Nós aqui não encontramos força do mal. Nós aqui não vamos falar para você: põe a mão sobre a sua cabeça. Comece a repetir essa palavra comigo. Não. Aqui nós queremos pessoas que estejam libertas. Pessoas libertas. O jovem vira-se e diz assim: eu era um viciado, eu fazia uso de entorpecente, mas o dia que eu entrei naquela igreja, eu vi que Jesus liberta, e eu estava com entorpecente no meu bolso. O culto acabou, eu fui tranquilamente para o banheiro daquela igreja, meti a mão no entorpecente e joguei dentro do vaso, dei descarga, e tenho 20 e poucos anos que eu estou dentro da igreja sem usar entorpecente. Jesus liberta. Jesus liberta. Mas para que Jesus faça com que eu e você sejamos uma igreja em movimento, Ele mais uma vez está perguntando: o que tu queres? Eu te faço. Deus está chamando você a abandonar o pecado. Deixa o chato, o saco sujo lá fora. Porque Deus quer proteger você do frio. Porque você não pode entrar numa casa limpa se você deixar imundício lá fora. Amém? Só assim. Queria lançar um desafio dessa noite. Essa palavra foi para mim, cristão, foi para você, mas também para aqueles que estão ou afastados, para aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. A igreja está orando, e nessa hora eu preciso perguntar algo que eu acredito que é o Espírito Santo de Deus que me impulsiona a isso. Alguém nessa noite esteja nos visitando, que não faz parte de uma igreja cristã, que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Pastor, o que eu preciso fazer? Levanta somente uma de suas mãos a alguém. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém está na primeira pessoa. Pastor, eu quero dar esse passo diante do Senhor. Alguém. Deus abençoe a tua vida. Pode baixar sua mão. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Pastor, eu quero abandonar esse segundão e eu quero caminhar na direção de Cristo. Alguém, há uma segunda pessoa, alguém desviado da presença do Senhor quer retornar nessa noite. Alguém. Quero convidar você a adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos aproveitar esse momento. Vamos adorar. Eu vou orar pela vida do Caio daqui a pouco. Mas eu quero chamar a família. Aleluia. É assim, Deus. Glória.
E quando vem